Então, redes de acesso são formadas por enlaces físicos que conectam um host ao primeiro roteador, também conhecido como roteador de borda, partindo de um host até outro qualquer, certo? Então, assim, pensando aquela analogia, aquela imagem que eu trouxe para vocês, que a internet ela é formada por diversas ilhas, tá certo? Imaginem um oceano imenso, né? Onde tem muitas ilhas, essas ilhas estão isoladas, tá? Mas elas precisam se comunicar entre elas, tá certo? Então, tem que existir alguma malha de comunicação que ligue uma ilha à outra, tá certo? Vamos fazer uma analogia aqui, pensar, por exemplo, que essa malha de comunicação ela vai ser implementada através de navios ou barcos que saem de uma ilha transportando dados ou transportando mercadorias, né, para chegar até a outra ilha, certo? Então, vocês podem pensar a rede de acesso como a rede que vai dar a conectividade dentro de cada ilha, certo? Então, por exemplo, dentro da ilha, tem lá os habitantes daquela ilha que estão morando lá, tá certo? Então, quando chega, por exemplo, alguma mercadoria naquela ilha, ou alguma mensagem para aquela ilha, essa mercadoria ou essa mensagem, ela precisa ser distribuída dentro da ilha para chegar no destinatário final dela, né? Então, dentro daquela ilha lá, tem várias casas com vários moradores, e cada moradorzinho desse, ele é como se fosse um host. Ele é como se fosse um host final, tá? Um sistema final, tá certo? Então, a rede de acesso, ela precisa existir para que os moradores daquela ilha possam receber as mensagens que são destinadas para eles, ou possam também criar mensagens que precisam ser transmitidas para fora da ilha, para destinatários que estão fora da ilha. Então, a ilha é como se fosse uma rede local, né? Você pode imaginar, se for uma ilhazinha pequena, ela é uma rede local. Se for uma ilha maior, ela pode ser uma rede metropolitana, tá entendendo? Uma rede de uma cidade. Mas ela precisa ter uma estrutura de comunicação, ela precisa ter uma estrutura de rede para as mercadorias trafegarem aqui, ali dentro daquela ilha, ou as mensagens trafegarem aqui, ali dentro da ilha, né? E existe a figura desse roteador de borda. Esse roteador de borda é como se fosse o porto daquela ilha, certo? Todos os barcos, todas as embarcações, todas as mercadorias que entram ou que saem daquela ilha têm que passar pelo porto, né? Então, o porto também é que vai atracar os barcos, né? É que os barcos vão sair. Então, esse roteador de bordo é como se fosse a porta de entrada e saída daquela rede, né? Então, a rede de acesso, existem diferentes tecnologias que podem ser utilizadas para dar o acesso à comunicação para aquela ilha ali. Então, o que a gente mostrou aqui nesse capítulo de redes de acesso aqui, foram diferentes tecnologias que foram sendo propostas ao longo do tempo, né, que permitiam o acesso de pessoas, né, à internet. Porque a internet, ela pode também ser visualizada, dividida em duas partes, tá? Tem uma parte da periferia da internet, que é justamente essas ilhas que fazem parte da borda exterior da internet, onde as redes estão penduradas na internet, certo? Então, é o que a gente chama de periferia, onde estão presentes essas redes de acesso, né? O que é que se chama de acesso? É acesso do usuário a uma estrutura de comunicação, né, da internet. Tá certo? Então, são essas redes de acesso que vão fazer essa comunicação do usuário final nessa periferia da internet. E existe, vou até anotar aqui, né? Internet é igual
periferia mais o núcleo, certo? O que é que seria o núcleo da internet? O núcleo da internet seriam como se fosse a gente não estava usando a imagem da ilha presente em um oceano, né? E esse oceano, ele é muito grande. Então, imagina que existem espalhados no oceano plataformas ou portos, né, que estão espalhados no oceano, como se fosse locais de pit stops, onde os navios eles podem chegar, né, e reabastecer, né, o seu combustível e seguir viagem, tá certo? Então, essas plataformas de abastecimento que estariam na internet, no oceano, é como se fosse os roteadores, né, os comutadores de pacotes, os roteadores que estariam espalhados na internet, onde os pacotes chegam nele, né, são reabastecidos e podem seguir viagem, né, seguindo o caminho mais curto, mais otimizado até o seu destino. Tá? Então, esse núcleo da internet é formado por esses roteadores. Mas o assunto aqui de redes de acesso, ele está relacionado à periferia, né? Porque é o acesso que é dado, né, aos usuários finais para poderem entrar nesse oceano da internet. Então, existem diferentes tecnologias que foram sendo propostas, né? Então, eu cito algumas aqui, né? Eu cito o acesso discado, que é o dial-up, tem o acesso DSL, que é o Digital Subscriber Line, o acesso via cabo, via fibra ótica, Ethernet, Wi-Fi, redes celulares, WiMAX. Tá? Então, vou tentar passar aqui rapidinho por cada uma dessas tecnologias para vocês entenderem como é que elas forneciam esse acesso para os usuários, tá certo? O sistema dial-up, eu acredito que nenhum de vocês deve ter utilizado, porque uma tecnologia que surgiu lá na década deixa eu fazer umas contas aqui. Quando eu era adolescente e comecei a utilizar a internet, era ali mais ou menos na década de 90, tá? Então, o acesso discado já existia na década de 90. Não sei se na década de 80 ele já existia, tá certo? Mas 90, com certeza, 1990. Então, como é que era feito o acesso, né? Você tinha um computador, tá certo? Tá aqui o seu computador. O seu computador, ele era um PC, né? Nessa época ainda os celulares eles não acessavam a internet como acessam hoje, tá? O acesso à internet era feito pelos computadores. Então tinha uma plaquinha de rede que você instalava no seu PC, né? E naquela placa de rede você ligava um cabozinho telefônico, né? Não era esse cabo de rede que a gente está acostumado a usar, que esse cabo mais grosso, né? Que é o RJ45. O RJ45 é esse cabo de rede que a gente costuma usar hoje em dia, esse cabinho mais grosso, cabo azul, cabo amarelo, né? O que era utilizado no acesso discado era o cabo RJ11, certo? RJ11 é aquele mesmo cabinho de telefone fixo, que se vocês tiverem telefone fixo na casa de vocês devem ter visto. Então, a gente ligava um cabinho RJ11 na nossa placa de rede do PC para esse modem, tá certo? Esse modem era um modem que a gente comprava, instalava na nossa casa, né? E ligava no computador. Então, esse modem, ele tinha um outro cabinho de telefone, que ligava o modem à tomada de telefone, certo? Não era tomada elétrica, é tomada de telefone. E essa tomada de telefone, depois, quando eu saía da sua casa, né, ela era interligada em uma rede de comunicações que eram as linhas telefônicas
que eram operadas pelas operadoras de telefonia da época, certo? Então, tinha algumas operadoras de telefonia, né? Na época tinha a Telemar, que hoje já não existe mais, né? Tinha a Embratel. Então, dependia de qual empresa você comprou a sua linha telefônica, né? Você tinha uma linha telefônica na sua casa, que você utilizava para telefonia fixa, né? E essa mesma linha telefônica era utilizada para acessar a internet, né? Então, já tinha um primeiro problema aqui, tá? No acesso discado, que era o seguinte: você, como tinha uma única, geralmente você tinha uma única rede, uma única linha telefônica na sua casa, ou você falava no telefone, ou você acessava a internet. Não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se você estivesse falando no telefone, você estava com a linha ocupada, e aí você não conseguiria utilizar a linha para acessar a internet. Ou vice-versa, se você estivesse acessando a internet, né, você ocupava a linha, e aí, se alguém ligasse para você naquele momento, no telefone, o sinal ia dar ocupado, porque você estava ocupando a linha. Tá? Então, isso passava por uma malha de comunicação da rede de telefonia até chegar na central de operação daquela empresa, empresa de telefonia. Então, lá nessa empresa, tinha lá um rack lá, com diferentes modems que ela disponibilizava, né, para comunicação. E essa rede de telefonia, que seria uma provedora de internet também, né, ela se encarregava de transportar os dados para a rede internet pública, tá certo? Então, vejam que toda essa rede de acesso que eu estou mostrando aqui para vocês é uma forma de conectar esse usuário, esse computador, ao mundo externo da internet. Então, toda rede de acesso tem esse objetivo: conectar sistemas finais ou usuários finais, dar o acesso à internet para esses caras. Então, esse acesso à internet era feito por essa forma mais rudimentar de comunicação, porque era uma comunicação bastante rudimentar no sentido que as taxas de transmissão que eram conseguidas com essa forma de comunicação eram muito baixas, certo? Para vocês terem ideia, o primeiro modem que eu tinha, a taxa de transmissão dele, eu vou chamar de R, né, era 14,4 kilobits por segundo. Vocês imaginam o que é isso aqui? Né? Hoje em dia, nós estamos acostumados a ter taxas de acesso na ordem de megabits por segundo, né, nas nossas casas. Dependendo se você está numa rede de uma empresa, né, uma rede da universidade, você consegue, se você tiver uma comunicação muito boa da sua rede, você consegue um link até acessar gigabits por segundo, né? Mas é menos comum. O mais comum é nós termos redes de acesso que acessem a megabits por segundo. A gente está falando aqui de kilobits por segundo, né? Megabit é 1 milhão de bits por segundo, né? Kilobits é 1000 bits por segundo. Então, isso aqui, para você acessar uma página web, a página web ela tinha que ser muito simples, né? E mesmo assim demorava muito, né? Demorava para você conectar, porque aqui você fazia uma conexão, você fazia uma chamada telefônica do seu modem para o modem da operadora. Então, era feita realmente uma chamada telefônica, como se fosse uma telefonia fixa, né, para abrir o circuito entre o seu modem e o modem da ISP, da operadora. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas tinha um barulhinho chato toda vez que você ia se conectar, né, fazia esse barulhinho chato que era para abrir essa conexão, né? E você conseguia transmitir somente a essa velocidade aqui. Então, o dial-up ele foi melhorando, né? E até onde eu sei, o máximo que chegava a
se transmitir no dial-up era de 64 kbps. Então, assim, para você baixar um arquivo, era impossível. Para você baixar fazer uma call de áudio, de vídeo, era impossível. Essa velocidade não dava. Então, era muito rudimentar mesmo. E aí, depois foram surgindo outras tecnologias, tá certo? Aproveitando o mesmo meio físico dos cabos telefônicos, o pessoal foi pesquisando e chegou, né, a propor essa tecnologia do DSL, que é o Digital Subscriber Line, né, que é a linha de assinante digital. Então, ela aproveitava a mesma malha de comunicação do acesso discado, né, que era através dos cabos telefônicos, mas esses cabos telefônicos, eles passaram agora a utilizar uma tecnologia digital de transmissão e recepção de dados, e era feito de forma muito mais eficiente. Então, aqui, você continuava tendo o seu computador, que você usava para acessar a internet. Agora, você não tinha mais um modem de acesso discado, você tinha um modem mais avançado, que era um modem DSL, tá? E você continuava tendo o seu telefone fixo, tá? Mas agora, essa tecnologia, ela permitia o que a gente chama de multiplexação, tá? Multiplexação vai ser um assunto que a gente vai estudar na unidade 3 da disciplina, né? Multiplexar quer dizer misturar, certo? Misturar, é, vamos chamar dessa forma. Você mistura dois ou mais sinais dentro do mesmo meio físico, mas de forma que você consiga separar isso depois, tá certo? Então, tem a multiplexação e tem a demultiplexação, que é um processo inverso, que é feito depois para separar o que foi misturado antes, tá certo? Então, com o DSL, você conseguia, no mesmo meio físico, que seria um cabo telefônico aqui, ó, misturar ou multiplexar um sinal de voz vindo do seu telefone fixo e um sinal de dados vindo do seu computador. Então, todas essas duas coisas seriam misturadas aqui. Tem um splitzinho aqui, que esse splitzinho é um aparelhozinho que tem duas entradas e uma saída. As duas entradas, o que é que era? Você colocava um cabo de telefone ligando para o seu telefone fixo, para o seu split, e outro cabinho de telefone que ligava o split no seu modem, tá? E esse split era conectado, a saídazinha dele era conectado na tomada de telefone da sua casa. Então, a tomada de telefone saía da sua casa, passava pela mesma malha de comunicação dos cabos telefônicos pela cidade, tá certo? Pertencentes a essa ISP, né? E aí, isso ia seguindo até chegar na central telefônica da ISP, tá? Mas esse cabo telefônico, ele tinha uma particularidade, tá certo? Você poderia visualizar ele como um meio físico que ele transportava por ali sinais elétricos, né? E esses sinais elétricos, depois a gente vai estudar quando a gente estiver vendo a camada física. Esses sinais elétricos, você pode visualizar ele como sinais que variam no tempo ou na frequência, certo? No tempo, o que é? Você vê como aqueles sinais elétricos aumentam ou diminuem de intensidade à medida que passa o tempo, tá certo? E como é que você visualiza um sinal elétrico no domínio da frequência? Porque tem o domínio do tempo e o domínio da frequência.
O domínio da frequência é o seguinte, todos os sinais elétricos e eletromagnéticos que existem na natureza, né, eles ocupam uma parte do espectro eletromagnético, tá certo? A gente vai falar com mais detalhes em outras aulas. Mas, quando você passa sinais por dentro de um cabo telefônico, esse cabo telefônico ele opera dentro de uma faixa de frequências, que vai de 0 até 50 kHz, certo? Está aqui, de 0 até 50 kHz. Então, essa é a faixa de frequência que um cabo telefônico opera, tá bom? Então, e o DSL, ele conseguia multiplexar, né, esses dois sinais, porque o sinal de voz que era transmitido aqui, gerado por esse telefone, ele ocupava uma zona dessa frequência que ia de 0 a 4 kHz, tá? E o que ia de 4 até 50 kHz era utilizado para dados... Ah, desculpa, pessoal. Aqui eu errei, tá? Ele não vai de 0 a 50K. Ele vai de 0 até 1 MHz, tá? O cabo telefônico. Então, de zero a 4 kHz era utilizado para o sinal de voz do telefone. De 4 a 50 kHz era utilizado para dados, mas no sentido de upload, certo? Então, se esse computador ele precisava fazer um upload para algum servidor na nuvem, por exemplo, ele utilizava essa faixazinha de frequência de 4 a 50 kHz. E o restante da faixa de frequência, de 50 kHz até 1 MHz, era utilizado também para dados de internet, mas agora para fazer download. Quando você estava no seu PC querendo fazer um download, né, você utilizava essa outra faixa de frequência. Então, vejam que essas faixas de frequências elas tinham tamanhos diferentes, né? A de voz tinha uma faixazinha pequenininha, né, de 0 a 4 kHz, porque era o suficiente para transmitir o sinal de voz, né? O upload utilizava uma faixa maior, de 4 a 50, né? Mas o download ele utilizava uma faixa bem maior, de 50 kHz até 1 MHz, tá certo? Por quê? Porque o DSL ele foi criado com esse objetivo. Tem até uma variante do DSL que é chamado justamente de ADSL. Tá? O ADSL, esse A vem de assíncrono. Né? Não, assíncrono não, desculpa, de assimétrico. Por quê? Porque a faixa de frequência destinada para o upload era bem menor, né, do que a faixa de frequência destinada para o download, porque a maioria das aplicações que as pessoas utilizavam na internet, principalmente no início da internet, era mais fazer download do que upload, tá certo? Hoje em dia está mais equilibrado, né? Então, uma vez que esses dados eles chegavam na central telefônica, né? A central telefônica dessa ISP, ela se responsabilizava de separar os sinais que iam para a rede de telefonia, né, se você estivesse utilizando a telefonia fixa, né, ou iam para a internet, tá certo? Então, para a internet, já eram utilizados roteadores que depois entravam para o núcleo da internet, que isso iria, né, trafegar para o restante da internet até chegar, né, no destino dos dados. E aí por aí vai, certo, pessoal? Diferentes tecnologias foram sendo propostas para as redes de acesso. Né? Eu acredito que muitos de vocês utilizam o DSL nas suas casas, né? Nas operadoras que vocês têm planos contratados, né? Alguns de vocês, com certeza, utilizam o acesso via DSL, via linha telefônica, né? E aí as gerações do DSL foram sendo seguidas, né? Se começou com planos mais simples, de 1 megabit por segundo, depois foi para 10, para 50, para 100 megabits,
né, hoje em dia tem planos, né, que oferecem acesso DSL com centenas de megabits por segundo, né, dezenas e centenas. E aí tem também o acesso via cabo, que é quando você acessa a internet por uma operadora de internet que oferece via cabo, né? Então, são o acesso, não o meio físico, não é mais linha telefônica, não é mais cabo telefônico, são cabos coaxiais, que é um outro tipo de meio físico, né, que pode ser utilizado. Então, as residências, né, as empresas, elas são responsáveis por passar cabos coaxiais pela cidade, né, até chegar nas residências, tá certo? E esses cabos coaxiais, eles muitas vezes também, quando é uma operadora de cabo, né, ela faz um acesso híbrido de cabo e fibra ótica, tá certo? Então, da central de comunicação da operadora saem fibras óticas, né, até chegar em alguns pontos intermediários, e desses pontos intermediários isso passa a ser utilizado cabos coaxiais para irem até as residências. Então, acredito que também alguns de vocês tenham a internet via cabo em casa, né? Tem a fibra ótica, onde alguns de vocês podem ter também, onde modems específicos de fibra ótica, né, são instalados nas casas, nas residências dos usuários, né, e essas fibras óticas também saem da sua casa, do seu apartamento, né, e passam pela cidade, né, por esses postes que a gente vê, né, espalhados na cidade, tem muitos deles, ou então por cabos subterrâneos também, que passam pelas calçadas, né, chegam na central da operadora, as fibras, né, e isso também, a operadora ela é responsável por se comunicar com o restante da internet. Tem o tipo de acesso à internet que é feito através do protocolo Ethernet, né? O Ethernet é um protocolo de camada de enlace, que é muito utilizado em redes empresariais ou redes de acadêmicas, de universidades. Então, lá na UFC, né, todas as nossas redes, né, principalmente de laboratórios, elas utilizam esse tipo de tecnologia, tá certo? Então, tem geralmente um switch Ethernet, que você liga os seus computadores com aquele cabo de rede mais grosso, que é o RJ45, né? Com o plug RJ45, você liga para o switch Ethernet, esse switch Ethernet está ligado num roteador institucional da sua universidade ou da sua empresa, e daqui sai, né, para a provedora de internet da sua instituição, né? Outra rede de acesso, a rede Wi-Fi, né, que é também o nome técnico para essa rede, é o padrão I3E 802.11, 802.11 é o número do padrão, né, o I3E é o organismo de padronização. Então, você tem aqui um AP, um Access Point, né, que tem uma antena. Esse AP ele se comunica com estações sem fio, né? Podem ser laptops, né, notebooks, pode ser smartphones, que também têm suas antenas, né, impressoras, né, que se comunicam sem fio com esse AP, né? E esse AP ele está ligado, né, a um roteador, né, e esse roteador está ligado a uma provedora de serviço, né, uma provedora de internet. Tem o IMAX. O IMAX ela é uma tecnologia utilizada mais para uma rede metropolitana, onde é utilizado diferentes estações base, estações rádio base com antenas, né? E tem antenas também instaladas em empresas, em topos de prédios, né? No interior das residências, que comunicam sem fio, né? Com essas antenas aqui, né? Com essas torres. E essas torres estão ligadas a uma central de comunicação, né, de uma empresa, de um ISP, que isso vai para a internet. Então, isso é muito parecido com o que é feito nas redes celulares. Quando a gente acessa, né, do nosso smartphone pela rede 3G, pela rede 4G, né,
Nós temos usuários espalhados aqui por uma área geográfica. Essa área geográfica está coberta aqui por diferentes torres de comunicação, que são as antenas das estações rádio base daquela operadora celular, né? E você, com seu smartphone, ou você com o seu notebook que tenha um modem 3G, né, ou você coloca na USB, ou um modem 4G, você se comunica diretamente com essas torres de comunicação, né? E essas torres de comunicação estão interligadas a uma central de comunicação da operadora, né? E essa central de comunicação, ela é a responsável por se comunicar com a internet. Então, vejam que são diferentes tecnologias que permitem o acesso dos usuários à rede pública da internet, tá certo?